Eu trago um artigo aqui, meus caros, que é o suprassumo da inversão da realidade. Eu já trouxe outros artigos aqui em que eu disse para vocês assim: invertam. Tudo que está escrito, vocês invertem. E aí vocês descobrirão a verdade. Lembra o que eu falei? Esse aqui é mais um deles. Só que esse aqui, ele se supera. Se supera. Poucas vezes eu encontrei um artigo que inverte tanta realidade. Eles nos acusam daquilo que eles fazem. Então, esse artigo aqui é de uma delegada que se chama Raquel Galinatti. Ela ocupou o espaço de um blog de um jornalista de um grande jornal. Então, o cara emprestou o blog para ela escrever esse artigo. E adivinha do que ela falou? Red Pill. O sistema, meus caros, está desesperado. É assim, ó, é ataque para todos os lados, porque assim, ó, até agora eles falharam miseravelmente. Eles apelaram para o shaming, não adiantou. Eles apelaram para o ataque em massa, não adiantou. Aí o que eles fizeram? Apelaram para a covardia. Já que nós não podemos rebater o que eles dizem, nós vamos apelar para o sistema constituído. Vamos criar leis para silenciá-los. Aí nós não precisamos rebater eles. Então, na verdade, vocês perderam. No momento que vocês apelaram para criar leis para nos silenciar, vocês decretaram a derrota de vocês. O sistema perdeu. Vocês, modernetes, perderam. E se acostumem, as coisas não voltarão a ser como antes. A tendência é de piora. Nós, homens, já estávamos numa pior. Agora chegou a vez de vocês. Então vamos ver o que a dona Raquel Galinatti, a delegada, escreveu. Red Pill, o direito não pune sentimentos, mas condutas sim. Já não estamos diante de liberdade, estamos diante de risco. Realmente, eu acredito que vocês estão diante de um risco de perder a hegemonia. Se é que já não perderam a hegemonia, né? Só que assim, ó, a loucura da mente revolucionária, ela vai até o fim para acreditar que perdeu. E às vezes não admite que perderam. Então, ela diz que está diante de risco. Não, a verdade é que o risco já aconteceu para vocês. É que vocês são teimosos e não querem admitir. Há fenômenos que não admitem análise apressada nem caricaturas fáceis. O chamado movimento Red Pill é um deles. Red Pill eles chamam agora todo mundo, né? Que nem eu já expliquei aqui. Sua origem repousa sobre um dado real. Uma geração de homens atravessando, olha só, crises de identidade, frustrações afetivas e um evidente deslocamento social em meio a transformações da sociedade. Quer dizer, para os propagadores do sistema feminista e para as feministas, um homem que está longe do seu filho, por exemplo, e não consegue regularizar as visitas, ele está atravessando uma crise de identidade. Um homem que foi expulso de casa
por uma falsa acusação de violência doméstica, ele é um frustrado afetivo. O homem que expõe que as mulheres estão sendo privilegiadas com cotas nas empresas, privilégios disso, bolsa, aluguel, auxílio não sei mais o quê, programas que incentivam isso, que incentivam aquilo. Isso tudo, quando nós expomos, é que nós estamos deslocados em meio a transformações da sociedade. Sim, uma sociedade feminista e feminina. Então, as nossas queixas, que são verdadeiras, são frustrações, são crises de identidade. É aquela coisa que vocês já viram. Vire homem, Peter Pan, menino, não quer assumir responsabilidade. Agora, o fundo da questão eles não abordam, né? Espertinhos. Vocês fogem. Sempre fugindo. E outra, uma delegada, ela deveria ser neutra. Ela não pode militar feminismo. Isso teria que ser proibido. Mas não é, meus caros. Não é, sabe por quê? Porque todo o sistema está contaminado. Então as mulheres podem militar feminismo em lugares em que elas deveriam servir homens e mulheres. Por isso que eu falei, a mudança depende de nós, homens. Nós não podemos depender do sistema. O sistema ele não vai entrar em diálogo. Nem representantes políticos. Pode bater lá no gabinete deles, não vai adiantar nada. Continua. Sua origem repousa sobre um dado real. Tá, essa parte eu falei, que é dos homens atravessando crise de identidade e frustrações afetivas. Ela continua dizendo aqui, a metáfora da Red Pill, popularizada por Matrix, ela nem sabe do que está falando. Alguém escreveu isso aqui para ela. É uma expressão usada para dizer que alguém acordou para a realidade ou passou a enxergar o mundo sem ilusões. O personagem escolhe a pílula vermelha para ver a verdade, em vez de continuar vivendo numa ilusão confortável. Isso aí é a introdução básica de todos que querem falar sobre nós. Eles explicam sobre o filme e sobre as pílulas, ou pílulas, né? Pode ser pílula vermelha. A filosofia exige enfrentamento da realidade, inclusive das próprias limitações. A ideologia, quando capturada pelo ressentimento, busca apenas confirmação. É exatamente nesse ponto que a inflexão ocorre. Realmente, a ideologia feminista é uma ideologia de ressentimento. Então, ela está descrevendo o feminismo, não está descrevendo o Red Pills. Ela descreve o feminismo. Lembre-se, invertam. Feminismo é uma ideologia de mulheres ressentidas, as teóricas, né? Que agora elas começaram e passou para o resto das mulheres. Mas surgiu, teoricamente, de mulheres ressentidas que queriam, na mentalidade revolucionária delas, implantar uma nova sociedade. Então, de algum modo, elas tinham um ressentimento dos homens, um rancor,
uma mágoa, uma raiva, e elas transformaram isso em uma ideologia. Então, agora, após décadas, o feminismo é uma ideologia de poder, é uma ideologia política, é uma ideologia que busca elevar as mulheres acima dos homens, porque não basta mais privilegiar as mulheres, é preciso prejudicar os homens, é preciso silenciar os homens, é preciso calá-los. Entenderam? Não basta mais promulgar benefícios para as mulheres. Os homens têm que ficar de bico calado e aceitar tudo. Só que não vai dar certo. Mas o objetivo era esse. No Estado democrático de direito, não há espaço para converter frustração em violência, nem mesmo simbólica. Não, mas nós não estamos num Estado democrático de direito. Os homens, pelo menos quando entram em contenda contra uma mulher, não está num Estado democrático de direito. Porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha trucidou Constituição, trucidou Código Penal, trucidou Código Civil, trucidou Código de Processo Penal, passou por cima de tudo. Então não existe Estado democrático de direito. A Constituição, aqui agora ela vem falar em Constituição, aqui, ó. Não deixa margem a ambiguidades. A dignidade da pessoa humana é inegociável. A igualdade entre homens e mulheres é fundamento estrutural. Tá, mas não existe igualdade entre homens e mulheres? As mulheres, me digam aí, as mulheres têm alguma coisa que elas não podem fazer que os homens podem? Me digam. Tem? Eu não sei. Se vocês souberem, me avisem. Então, a igualdade, em termos de leis e representação, as mulheres já conseguiram há muito tempo. Agora, como eu falei, é uma questão de alcançar a supremacia. E a liberdade de expressão não autoriza a violação de direitos. Ela está se referindo a nós aqui. Nós estamos falando verdades, nós estamos amparados. É claro que eles não aceitam, mas é a verdade. Agora, o que dizer das mulheres que falam absurdos dos homens? Isso não seria uma violação de direitos? Não. No sistema feminista, as mulheres podem falar e fazer qualquer coisa, inclusive se safarem penalmente por atos cometidos contra homens, inclusive churrascamento, quitação de homens. Elas se safam disso. Quando o discurso passa a desumanizar a mulher, olha só isso aqui. Desumanizar a mulher. Quem que está sendo desumanizado senão os homens? Por todo mundo. Por todas as esferas da sociedade. Os homens estão sendo trucidados, rebaixados, atacados, menosprezados. Então, ela inverte. Não é a mulher que está sendo desumanizada, são os homens. A sustentar a ideia de superioridade masculina, ninguém sustenta a ideia de superioridade masculina aqui. Nós estamos expondo a realidade e estamos reagindo a um ataque sem fundamento contra nós.
Mas para eles é uma ideia de que nós estamos dizendo que os homens são superiores. Eu estou expondo aqui que há um sistema pró-mulher. Isto é dizer que o homem é superior? Não, eu estou querendo justiça. A incentivar relações pautadas no controle, na dominação e na desconfiança. Negativo. O homem desperto, ele não cai mais nessa de dominação, desconfiança e controle. Quem cai nisso aí são os cavaleiros brancos. São aqueles que nos atacam. Eles, como são lambeçaltos e não são despertos, eles é que acabam entrando em parafuso quando a mulherzinha deles abandona eles. E aqui ela completa ali, ó, além de normalizar a violência psicológica, construindo uma narrativa que precisa eleger um culpado. A complexidade da realidade é reduzida a uma lógica simplista e binária, nós contra elas. Negativo. Invertam aqui de novo. O feminismo que criou uma narrativa que precisava eleger um culpado. Quem? Os homens. Inclusive, até agora, em 2026, os homens são culpados de tudo. As mulheres estão nadando de braçadas em privilégios, mas os homens continuam sendo os culpados. Então aqui, ó, invertam. Nós contra elas, não. As mulheres contra os homens. As mulheres foram jogadas contra os homens. Quantas vezes eu disse aqui que as mulheres, você vê no olhar delas, que elas estão com rancor, elas estão com raiva, elas têm uma mágoa. Você vê no olhar, no rosto, um desprezo, uma rejeição de trocar uma palavra com um homem. É nítido, na rua, no supermercado, na academia, elas evitam. Nesse cenário, ela continua, deixa de ser mera opinião e passa a se aproximar do campo do ilícito. Só se for para os homens, né? Porque para as mulheres, elas podem falar o que quiserem. Tem vídeos aqui que a plataforma nem tirou do ar. Mulheres falando absurdos sobre os homens. A depender do caso, não se trata mais de retórica, e sim de condutas criminosas, injúria, difamação, incitação à violência psicológica e ofensas à honra. Invertam de novo. São as mulheres que fazem isso. Injuriam, difamam, fazem shaming, incitam a violência, fazem violência psicológica. São elas que fazem isso aí. Mas no caso delas, elas não são punidas. Se um homem chegar perto disso aqui, perto, não precisa ser exatamente isso, ele é, na hora, criminalizado. Há um mecanismo recorrente na história das ideias. Frustrações individuais, quando organizadas, podem ser convertidas em narrativas coletivas. Novamente, inversão. A ideologia feminista, quando foi organizada, ela se converteu em uma narrativa coletiva. Então, hoje em dia, quando você entra numa pendenga contra uma mulher, você não está entrando contra um ser. Você está entrando contra um sistema.
Você está entrando contra um coletivo de mulheres. Por exemplo, se você arrumar uma encrenca com uma colega de trabalho, todas as outras colegas de trabalho vão ficar contra você. Porque elas se tornaram um ente coletivo. Os homens não. Se uma mulher entrar numa pendenga contra um homem, os homens eles ficam na deles. Agora, as mulheres não. Umas vão em salvação das outras. Se precisar mentir, elas vão mentir. Acredite em mim. Essa é a armadilha do ressentimento. Sim, feminismo ressentimento. Sedutora, simplificadora e profundamente limitadora. Realmente, o feminismo começou como algo aparentemente razoável e se transformou nessa medusa que nós conhecemos agora. As chamadas relações líquidas, na leitura de Zygmunt Bauman, e a redefinição de papéis sociais impõe tensões inéditas. Mas reduzir essa complexidade a uma guerra entre homens e mulheres, na construção de mulheres inimigas permanentes, negativo. Inverta de novo. Construção de homens inimigos permanentes. Os homens são os inimigos permanentes. Não sei até quando. Até quando nós conseguirmos espatifar com esse sistema. Enquanto isso, o homem é o inimigo permanente. Não apenas empobrece o debate, mas é um gesto socialmente perigoso e intelectualmente frágil. Mas que debate? Por acaso o sistema feminista está querendo debate? Nunca o sistema feminista quis debate. Eu disse isso há muito tempo. O sistema feminista não quer debate. Mulheres intoxicadas não querem debate. Tente convencer uma mulher intoxicada de que ela está errada. A verdadeira pílula vermelha não está no ódio nem na negação da mulher. Está na capacidade de compreender com responsabilidade. Justamente o que as mulheres não fazem. Não compreendem os homens. Pelo contrário, elas que estão no ódio e na negação dos homens. De ser homem. Elas negam isso. Elas querem desconstruir o homem. Só que assim, essa desconstrução do homem, em termos de relacionamento, isso aí já foi discutido aqui, é muito ambíguo. Para alguns querem desconstruir, para outros não querem. Entenderam? Para uns é cara feia, para outros não é cara feia. Aí já vem, né, aquela hipergamia, vem outras coisas no meio. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Uma sociedade madura não silencia o debate, mas tampouco legitima discursos que corroem suas próprias bases. Não existe debate. O que aconteceu foi que nós começamos a falar. E eles começaram a nos atacar. E nós continuamos a falar. E continuamos a falar. E eles foram falhando em nos derrubar. É isso que aconteceu. Tampouco legitima discursos que corroem suas próprias bases. As mulheres fazem discursos contra os homens. E aí, o que a delegada tem a dizer? O feminismo e as mulheres que compraram a ideia do feminismo estão destruindo
toda a sociedade a olhos vistos, não só no Brasil, em quase todo o planeta. Então, quer dizer, não é algo inventado por algum teórico da conspiração. É algo que nós vemos ao vivo. Leis e mais leis, privilégios e mais privilégios, ataques contra os homens, a mídia falando contra os homens diretamente, e o que as mulheres fazem? Nada. Nada de citação. Hollywood insistindo em filmes feministas que estão flopando. Eles estão bem de dinheiro, estão torrando dinheiro. Então está aí, meus caros, um artigo que vocês têm que inverter totalmente. E vindo de uma delegada. Imaginem se vocês caírem numa delegacia que tem uma delegada. Vocês acham que vão ter um julgamento imparcial? Ou vocês vão sofrer as penalidades de uma sociedade feminista? Era isso aí, meus caros. Até mais.